Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso último vídeo da parte 2 do RED 1 da disciplina de desenho arquitetônico e hoje nós vamos trabalhar com centralização do desenho na folha de papel. Nós vamos aprender esse conteúdo aqui na segunda parte do RED 1, mas vamos aplicá-lo no resto da disciplina. Afinal de contas, todos os desenhos que vocês executarão aqui deverão ser centralizados na folha, tá bom? Antes de nós começarmos, eu queria fazer algumas considerações. A primeira delas é uma revisão sobre o tamanho dos papéis da série A, ISO A, que nós utilizamos para executar os desenhos arquitetônicos. Então, aqui eu tenho a designação do tamanho do papel, do formato, e aqui as dimensões em milímetros. Isso é uma observação importante. As folhas de papel, elas são sempre mensuradas em milímetros, tá, gente? Então aqui, ó, a folha que nós mais utilizaremos será a 3, a 297 por 420, e aí aqui eu tenho a A4, que tem 210 por 297 milímetros. E é importante lembrar que nós vamos sempre utilizar essas folhas de papel aqui da nossa disciplina na horizontal. Então, eu vou pegar essa folha 4 aqui como exemplo. Então, aqui, ó, 297, a maior dimensão vai ser sempre a horizontal, 210 sempre a vertical, porque nós vamos usar os desenhos, executar os desenhos em formato paisagem, não retrato. Beleza, outra coisa que eu queria falar com vocês, que é muito importante, é que houve uma modificação nas normas que definem o tamanho das margens do papel, da folha de papel. E aí eu trouxe aqui para vocês para fazer um comparativo com a norma antiga e a nova norma. Olhem só o que mudou. Anteriormente, através da ANBR 10.068 de 1987, nós tínhamos as margens esquerdas de todos os formatos com 25 milímetros. Já a margem direita e a superior e a inferior eram executadas com 7 milímetros para formatos A3, A4 e A2, olha lá, e A0 e A1 era utilizado então 10 milímetros para a margem direita e superior e inferior, tá bom? Agora, gente, não há essa distinção em relação aos formatos para as margens. Todos os formatos vão ter sempre 20 milímetros de margem esquerda, não mais 25, e de margem direita, inferior e superior, 10 milímetros. O que vai mudar é só a espessura da linha do quadro. O que é a linha do quadro? É a própria margem. E qual que vai ser essa diferença, né? Quanto maior o formato, você vai ter de executar essa linha um pouquinho mais espessa, tá? Então, reparem só que para o formato A3, que vai ser o formato que nós vamos usar aqui com mais frequência, eu preciso executar essa margem com uma espessura de 0,7 milímetros, um pouquinho menos de 1 milímetro. E eu recebo muitos trabalhos que são executados com linhas de margem muito finas. Então, prestem bastante atenção nisso. Sempre executem a espessura de linha, né, da margem, com uma linha grossa, nesse caso aqui um pouquinho mais fina do que 1 milímetro, beleza? Afinal de contas, você não vai conseguir medir aí, né, no seu escalímetro, na sua régua, 0,7 milímetros. Então, faz um pouquinho menor que 1 milímetro, que vai valer, e sempre mantendo uma uniformidade da execução dessa linha, tá bom? Beleza, pessoal, outra coisa que é importante vocês observarem é o tamanho dos nossos carimbos ou legenda. Aqui eu tô chamando de carimbo, em outro momento eu chamo de legenda, porque lá na norma eles chamam de legenda. No carimbo, gente, vai funcionar o seguinte: a parte horizontal dele aqui, a base do carimbo, 180 milímetros, e a parte da altura vai ser sempre variável, ok? Então, como que a gente vai usar aqui na disciplina? A base com 180 milímetros, ou seja, 18 centímetros. E aqui na disciplina nós vamos executar carimbos com uma altura de 40 milímetros, ou seja, 4 centímetros. Por que isso é importante? Porque quando nós formos fazer centralização, nós precisamos saber qual vai ser então a altura desse carimbo. Beleza, vamos ao que interessa aqui na nossa aula de hoje. A centralização dos desenhos na folha de papel. Primeiro, eu queria falar para vocês o que seria essa centralização. Olha lá, quando eu tenho uma folha de papel, eu tenho um espaço aqui que vai receber esse desenho.
Então, esse espaço aqui na horizontal, ele vem de uma margem até outra. Eu preciso executar o desenho de maneira que o espaço vazio que sobre de um lado e de outro seja igual. Aqui eu representei por X. E lembrando, né, lá naquela aula de escala, quem não assistiu a aula de escala, volte. Eu tô chamando a dimensão do desenho aqui, ó, na horizontal de DDA, ok? Então, eu tenho uma centralização nesse caso aqui em relação à horizontal do meu papel. E eu tenho também que observar a centralização na vertical. Só que nesse caso eu também tenho que considerar que existe o carimbo. Então o espaço que eu vou ter para desenhar vai vir da parte superior do carimbo até a margem superior da minha folha. Ou seja, o espaço que eu vou ter entre o desenho e a margem superior precisa ser o mesmo entre o desenho e a parte mais alta aqui do carimbo, ok? Aqui eu usei o termo Y. E para definir que o tamanho do desenho na vertical aqui ficou DDA, beleza? Que já é uma nomenclatura que eu usei lá para a parte de escalas. Beleza, galera? E como eu vou calcular esse X? Eu vou fazer aqui para vocês um apanhado de como esse X ele é calculado. Olha só, e depois a gente vai aprofundar com um exemplo que eu vou dar. Mas, olhem com bastante atenção. O espaço que eu tenho para desenhar aqui é esse aqui, ó, que eu tô chamando de EDH, ou seja, espaço disponível para desenho na horizontal. Então, ele vem de uma margem a outra. Ou seja, o EDH, ele nada mais é do que a soma desses dois espaços vazios que eu tenho aqui, ó, que eu tô chamando de X, mais o espaço que eu usei para desenhar. Então, olha só, o EDH vai ser igual a 2x mais DDA. Eu tenho uma incógnita, e eu consigo agora isolar essa incógnita, que é o X, e descobrir qual que é esse espaço entre o desenho e a margem. Ou seja, o X vai ser igual ao espaço disponível na horizontal, vou subtrair o que eu vou usar para realizar o desenho, e aí, a partir dessa subtração, eu divido por 2 e vou descobrir o X, então. O processo para descobrir o Y é o mesmo. Ó, eu tenho aqui o EDV, que é o espaço disponível na vertical, e ele é igual a 2y, a soma dos dois espaços vazios, mais a altura aqui, o DDB, beleza? A altura do desenho aqui, a dimensão do desenho na vertical, que eu tô chamando de DDB. Muito bem, galera. Feito isso aqui, eu já sei, então, como que eu vou fazer esse cálculo, ó. EDV é igual a 2y mais DDB, y é igual a EDV menos DDB dividido por 2. Então, vai ser assim que nós vamos calcular o X e o Y. Vocês vão perceber que eu preciso, para saber isso, preciso saber quanto que é o DDB, quanto que é o EDV, para eu conseguir, então, calcular o meu Y. Da mesma forma, eu precisei aqui, ó, deixa eu voltar, eu precisei aqui, para descobrir o X, do EDH e o DDA. Por isso, eu trouxe aqui para vocês um passo a passo para fazer o cálculo e o esboço de centralização. E vocês vão usar esse passo a passo durante toda a disciplina. Inclusive, as minhas correções vão ser estimulando que vocês façam todos esse cálculo de centralização usando esse passo a passo. Primeira coisa que nós vamos fazer, então, nós vamos primeiro fazer um esboço de centralização para facilitar a nossa compreensão do que nós vamos calcular. Depois, nós vamos calcular o DDA e o DDB a partir das dimensões do objeto real e da escala, que é basicamente o que a gente fez no vídeo anterior. Depois, nós vamos achar aqui qual que é o espaço disponível na horizontal e na vertical. E para isso eu vou usar as dimensões da folha na horizontal e na vertical e as dimensões da altura do carimbo e as margens superior, direita, inferior e esquerda. Beleza? Aqui tem então o que significa cada uma dessas siglas. E vamos então para o nosso exemplo. Eu recomendo que vocês, ao longo desse vídeo, vão então resolvendo aí no caderno de vocês esse exemplo que eu vou dar, porque isso vai facilitar demais a compreensão de vocês, tá bom? Então, olhem como que vai funcionar o nosso exemplo aqui. A planta de uma edificação retangular, que tem então 5,25 metros por 4 metros, e aqui eu já indiquei, ó, o DRA então é a primeira dimensão, 5,25. O DRB, 4 metros, ok?
eu já até desenhei isso aqui, ó, DRA 5,25, DRB 4 metros. Lembrando que DRA é dimensão real de A, DRB é dimensão real de B. Ou seja, é o tamanho da casa mesmo, não tem nada a ver com desenho, é a dimensão que essa edificação vai ter. Essa edificação terá de ser representada na escala 1/25, na folha A3. A folha A3 ela tem 420 por 297 milímetros. Aqui então eu tenho 420 na horizontal, 297 milímetros na vertical. Reparem só, as dimensões da edificação, as dimensões reais da edificação estão em metros. As dimensões da folha estão em milímetros. E, como eu falei pra você, não sei se eu já falei isso, mas se eu não tiver falado, vou falar agora. Para fazer o cálculo de centralização, a melhor unidade de medida que a gente tem para mensurar o tamanho da folha é os centímetros. Então, eu quero que todas as respostas saiam em centímetros. Por isso que eu sempre, antes de fazer os meus cálculos, vou transformar metros em centímetros, no caso da dimensão real do objeto, e milímetros em centímetros, no caso das dimensões da folha, da margem e tudo mais. Ok? Reparem só que eu vou fazer esse processo várias vezes. Vamos começar então com o primeiro passo. O primeiro passo, gente, vai ser então fazer o esboço da centralização. Esse esboço de centralização ele é muito importante porque ele organiza as ideias na nossa cabeça. Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui no exemplo. Vocês vão ver que tá meio torto, porque eu fiz à mão, não fiz isso usando uma régua, mas eu desenhei a folha, desenhei a margem, desenhei aqui a legenda, que vocês podem chamar também de carimbo. Fiz um retângulo aqui para representar a edificação, a planta, né? Para representar o desenho. Coloquei aqui a escala que ela vai ser representada, 1/25. E aí, muito importante, fiz as marcações das dimensões de interesse. Olhem só, aqui eu marquei, ó, a margem, o X, o DDA, o outro X, a outra margem. Fiz aqui a marcação do EDH, que nada mais é do que a distância que eu tenho disponível para desenhar, que vem de uma margem a outra. Na vertical aqui eu fiz, ó, a margem superior, marquei o Y, DDB, Y, altura do carimbo, margem. E aqui marquei o EDV, que nada mais é do que o espaço que eu tenho para desenhar, que vai da parte superior do carimbo até a margem superior. Marquei aqui também, ó, o DHF, que é a dimensão total da minha folha, e o DVF, a dimensão vertical aqui da minha folha. Reparem, gente, que é muito importante, por mais que seja um croquisão, né, não é um desenho preciso, eu fiz a marcação aqui de onde começa e onde termina cada medição que eu estou fazendo. E aí eu quero que vocês reparem nesses detalhes, porque eu recebo muitos esboços mal feitos e que não ajudam em nada na compreensão do que a gente vai fazer aqui. Então, eu preciso que vocês façam as marcações, marquem aqui as cotas, né? Igual vocês aprenderam na disciplina de desenho arquitetônico. De desenho arquitetônico não, de desenho técnico, tá? Executem bem direitinho esse esboço. Eu recomendo que vocês reproduzam esse esboço aqui no caderno de vocês. Tentem fazer o mais parecido possível para que vocês tenham esse modelinho de esboço aí para os próximos exercícios. Vamos lá então. Depois que eu já fiz esse esboço para eu compreender melhor o exercício, né, que foi pedido, agora sim eu vou começar com o meu passo 2, que seria então descobrir as dimensões do desenho a partir da escala que ele vai ser executado e a partir das dimensões reais do meu objeto. Lembram que eu falei que eu vou transformar tudo em centímetros, que eu quero o resultado dessa centralização em centímetros? Então foi a primeira coisa que eu fiz, ó. A dimensão real de A, que é essa dimensão aqui, né? Ela é igual a 5,25 metros. E isso em centímetros, para eu transformar metros em centímetros, eu multiplico por quanto? Vocês se lembram? Multiplico por 100. Então, ó, 5,25 vezes 100 vai dar 525 centímetros, beleza? Então, agora, eu já sei como eu vou descobrir o tamanho do desenho. Vamos pensar, eu tô fazendo isso na escala 1/25, beleza? Se eu vou desenhar na escala 1/25, o meu desenho vai ser 25 vezes menor do que a dimensão real. Então, a dimensão do desenho
é a dimensão real dividido por 25. Como eu tô procurando aqui a dimensão do desenho A, a dimensão aqui A, né, disso aqui do desenho, eu vou colocar a dimensão real A dividido por 25. Dimensão do desenho de A para a escala 1 para 25 vai ser igual a 525 dividido por 25, resultado 21 centímetros. Vamos fazer agora para outra dimensão, que é o DRB, para descobrir o DDA, na escala 1 para 25, mesma coisa, ó, fiz a transformação de metros para centímetros, 4 metros é igual a 400 centímetros. Agora é só descobrir aqui ficou errado aqui, né, gente? Deixa eu arrumar isso aqui, para não ter dúvidas, ficou um A aqui perdido. Sempre acontece isso, eu copio as coisas e esqueço de editar. Beleza. Vamos lá, então. A dimensão do desenho de B vai ser igual, então, a dimensão real de B, que é de 400 centímetros, dividido por 25. Fiz a continha aqui, o resultado deu 16 centímetros. Muito importante, gente. Se eu colocar 16 e 21, isso não quer dizer nada. Se não tiver unidade de medida acompanhando o meu resultado, não serve de nada. Eu não dou certo, tá? Eu dou errado. Se tiver aqui DDA igual a 21, nem sei o que é esse 21. É metros, é quilômetros, é decímetros? Tem que saber, tem que indicar. Então aqui você vai sempre colocar a unidade de medida no resultado final, tá? Combinado? Vamos lá, então. Feito isso, gente, eu já tenho, então, as dimensões do DDA e do DDB. Agora eu preciso descobrir o espaço que eu tenho para fazer esse desenho. Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? O espaço disponível na horizontal e calcular também o espaço disponível na vertical. Vamos pensar aqui primeiro a partir do espaço disponível na vertical. Reparem só que o espaço disponível na horizontal nada mais é do que a dimensão horizontal da folha subtraída dessas duas margens, ó. É exatamente isso, não é, ó? DH é igual a DHF menos a margem esquerda menos a margem direita. Isso aqui que eu escrevi, ó, nessa expressão. DH, ou seja, espaço disponível para eu desenhar na horizontal vai ser igual a dimensão horizontal da folha menos a margem esquerda menos a margem direita. Tranquilo? Aí, reparem só que aqui eu fiz a mesma coisa. Eu quero que esse resultado saia em centímetros, então a dimensão horizontal da folha eu já transformei em centímetros. 420 milímetros é igual a 42 centímetros. 297 milímetros é igual a 29,7 centímetros. Então eu vou usar essas dimensões já em centímetros. Olha lá. O espaço disponível, então, na horizontal vai ser igual a 42 centímetros que eu tenho da folha total. E aí eu vou subtrair a margem esquerda, 2 centímetros, e a margem direita, 1 centímetro. EDH é igual a 39 centímetros. Vamos fazer o mesmo processo para descobrir o EDV? Mesma coisa, olha lá. O EDV vai ser igual à dimensão vertical da folha total aqui, só que eu preciso subtrair essa margem inferior, o carimbo e a margem superior. Olha lá como ficou a expressão. O espaço disponível para eu desenhar na vertical vai ser igual à dimensão vertical da folha, vou subtrair a altura do carimbo, vou subtrair a margem superior, vou subtrair a margem inferior. Então, vai ficar assim, ó, espaço disponível na vertical vai ser igual a 29,7 centímetros, menos 4 centímetros, menos 1 centímetro, menos 1 centímetro. Por que eu tô subtraindo aqui, gente? Eu vou desenhar no carimbo? Não vou. Eu vou desenhar na margem inferior e superior? Não. Então, é por isso que eu tô subtraindo. Porque eu vou deixar aqui só o espaço que eu tenho efetivamente para realizar o desenho. Então, ficou então que EDV é igual a 23,7 centímetros. Mais uma vez, unidade de medida indicando aqui, né, qual unidade que eu estou utilizando. Então, 23,7 sem unidade de medida não quer dizer nada. Beleza? Agora sim, vamos para a centralização. Por quê? Eu já tenho todas as dimensões que eu preciso para fazer essa centralização, ok? Então, eu queria só lembrar aqui para vocês, olha só. O EDH nada mais é do que a soma dos lados aqui vazios do meu desenho, né? Ou seja, de x mais x,
mais o DDA. Repetindo, depois que eu fiz essa expressão, eu isolei o x. Então, eu tenho que x é igual a EDH menos DDA dividido por 2. Beleza? Agora, gente, eu já tenho todas as informações que eu preciso para fazer o meu cálculo do x. Vamos conferir? Olha lá. Eu preciso do EDH, já calculei, 39 centímetros. Eu preciso do meu DDA, já calculei, 21 centímetros. Então, agora só tá faltando mesmo calcular o x, que com essas duas incógnitas já descobertas, eu consigo, então, achar. Olha lá, x, então, vai ser igual a 39, o EDH, menos o espaço que eu usei para desenhar, que foi o DDA de 21 centímetros, dividido por 2. Muito importante, gente. Nesse caso aqui, quanto que eu tenho que fazer essa conta? Às vezes os alunos erram isso aqui por bobagem. Ó, primeiro eu preciso resolver a subtração e depois eu divido o resultado por 2. Tem aluno que pega o 21, divide por 2 e aí subtrai o 39 e fica totalmente errado. Tá bom? Então, primeiro subtrai e depois divide. Vamos ver, então, ó, 39 menos 21, 18. Não é isso? Ó, 18. 18 dividido por 2, 9 centímetros. Beleza? Agora, então, nós conseguimos fazer também o y. Olha lá. O y é igual ao espaço disponível na vertical, que eu já tenho também, 23,7, menos o DDB, que eu já calculei também, o DDB para 1 para 25, que é 16 centímetros, divido isso aqui por 2. 23,7 menos 16, subtraio, depois divido por 2, o resultado então vai ser 3,85 centímetros. Não se esqueçam a unidade de medida. Se colocar 9 e 3,85 sem indicar a unidade de medida, fica errado, tá bom? Então é isso, gente. Agora vocês já aprenderam a fazer o cálculo de centralização. E para fixar, vocês vão fazer então o exercício resolvido que está lá no nosso material. Resolvam, depois confiram com a resposta que eu coloquei lá para vocês. Outra coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção lá nos exercícios resolvidos. Como eu fiz para organizar as informações, a memória de cálculo, porque eu quero que vocês façam os exercícios do PI, os exercícios avaliativos, o mais organizado possível. Por quê? Eu só consigo entender sua linha de raciocínio se você organizar suas operações matemáticas, tá bom? Organize, faça o esboço bem feito e siga as dicas que eu dei lá para vocês sobre o desenho, tá?